Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estudar a temida e com razão febre maculosa, que é uma doença causada por bactéria e é muito grave. Por isso que eu coloquei aqui, é uma bacteriose grave. Bacteriose é um nome genérico de doenças causadas por bactérias. Então, quando a gente está estudando, tem doença causada por vírus, por fungos, tem doenças também causadas por bactérias, a gente engloba ela aqui. Aí já vem uma grande reflexão. Se é uma doença causada por bactérias, tu sabe que tem o antibiótico para tratá-la. E aí já vamos fazer uma grande reflexão, né? Essa doença que é muito grave, por isso que a gente tem que estar muito atento no que eu vou falar aqui nesse vídeo, pessoal. É muito grave. Mas imagina há 100 anos atrás, quando não tinha antibiótico. Moçada, antes do antibiótico, diversas doenças, ou uma simples placa na garganta, quando tem a placa doença bacteriana que dá essa infecção de garganta, seria horrível. Imagina a tuberculose, hanseníase e várias outras doenças. Inclusive, a febre maculosa, o tratamento se dá com antibiótico. Olha que descoberta fantástica para a nossa sociedade. E aí aqui ela é uma zoonose. Quando a gente classifica uma doença como zoonose, significa que ela é comum tanto a nós quanto a outros animais. Lembrando que nós também somos animais, né? Cada um na sua espécie, mas se existe um patógeno que fica em alguma espécie de animal e também em nós, seres humanos, nós classificamos como zoonose. E aqui entra o que a gente chama de capivara, pessoal. Capivara transmite, eu estou apavorado, as capivaras na minha cidade. Aqui em Curitiba chove capivara. Tu fala, mas tem mais capivara que habitantes, pessoas? Não, vamos entender. Capivaras, gambá, equídeos, alguns cavalos, né? Enfim, eles podem ser hospedeiros, eles podem ter dentro, por exemplo, a capivara, ela contrai essa doença, no entanto, para ela, a febre maculosa não mata, nem dá sintomas, então ela fica ali como um hospedeiro e tal. Então ela sofre também, capivaras são vítimas dos carrapatos, então eles sofrem demais com esses carrapatos. Lembre-se, pessoal, não adianta, é que nem, eu me lembro que na febre amarela, quando tem aqueles surtos de febre amarela, a pessoa, tem que matar os macacos, a gente matando macaco, pelo amor de Deus, pessoal, isso aí não resolve de nada, e digo mais, tanto os macacos quanto as capivaras são animais protegidos por lei, não vai sair caçando capivara aí que de nada vai adiantar, ok? Então é uma zoonose, certo? E aqui ao longo desse vídeo eu vou explicar detalhadamente como transmite, né? Enfim, o agente etiológico é o que causa, a bactéria que causa a doença, sintomas e tal. E é muito importante, principalmente quando a gente chegar em prevenção e profilaxia, que é, como eu evito? Pessoal, o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Quando a gente conhece, a gente evita. Seja uma doença que é transmitida entre pessoas, ou sejam doenças que não é transmitida entre pessoas, ou ainda outras doenças que nem é transmitida, tipo alguns tipos de câncer. A gente conhece e a gente pode evitar, prevenir ou identificá-lo cedo. Aí que vem o conhecimento, a ciência que nos liberta e que nos torna como sociedades mais avançadas, porque uma sociedade que tem saúde consegue prosperar muito mais. E aí está, nesse objetivo, um dos objetivos desse vídeo é trazer esse conhecimento. Então vamos falar da transmissão. Ao saber a transmissão, tu já sabe como evitar. Te liga, o principal meio de transmissão é pela picada de um carrapato. Veja só, o principal carrapato que causa, ou melhor, que transmite, porque não é o carrapato que causa a doença, né? É o carrapato estrela, da espécie Amblyomes cuptum. Amblyoma é o gênero e Amblyomes cuptum é a espécie. Em geral, ou de uma maneira assim, vamos lá, generalista, em geral, né, todos os carrapatos teriam condições de fazer essa transmissão. Só que a bactéria tem preferência por ele e o comportamento e os hospedeiros do carrapato estrela favorecem essa transmissão. Inclusive que eles estão nesses animais silvestres, ou estão lá entre eles e transmitem a bactéria entre os próprios carrapatos, e ele eventualmente vai picar um ser humano. Agora vem uma coisa muito importante. De todos os carrapatos, há estudos que indicam que apenas entre 1 e 3% de todos os carrapatos que estão no ambiente, carrapato estrela, vão estar com a doença, vão estar com essa bactéria. Ou seja, professor, fui picado por um carrapato estrela, vou pegar? Não, calma. Pode ser que sim, tem que estar atento. Mas a chance ainda não quero que você... O que a gente tem que entender é que não precisamos agora, vou deixar de ir nos parques de Curitiba, Barigui, o Jardim Botânico, tanto parque bonito aqui, não. Em São Paulo tá cheio também. Não faça isso, pessoal. Pode ir só que com os cuidados que eu vou falar aqui para vocês. Ok? Então apenas
em média 2% de todos os carrapatos que estão no ambiente que vão ter essa bactéria. Beleza? E agora olha uma informação muito importante, digamos até um pouco reconfortante, né? Para que seja transmitido, o carrapato precisa ficar pelo menos 4 horas grudado na pele da pessoa sugando sangue. Lembra, carrapato são artrópodes, aracnídeos, né, parentes das aranhas, e são ectoparasitas. Então eles sugam o sangue, eles são parasitas, só que por fora, por isso que a gente chama de ectoparasitas. E eles estão se alimentando, eles sugam sangue. Só que eles não falam que nem mosquito, pique e vai embora. Não, eles têm que ficar um tempo ali sugando esse sangue. Então, para que ocorra a transmissão da bactéria, precisa de aproximadamente 4 horas ou mais de sucção, de grudado na pele da pessoa. Então, se você viu, olhou para a perna, não tinha nenhum carrapato, passou um tempo, 10 minutos depois, tu olhou, tem um sugando, tô com febre maculosa. Não, calma, tá tranquilo. Só que aí você tem que retirar o carrapato. E retirar o carrapato não é somente pegar e puxar. Porque você pode deixar o aparelho bucal dele ali grudado e vai causar infecção local. Então tem que ter muito cuidado na hora de tirar. Inclusive, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo aqui explicando como tira. Inclusive, também, eu posso deixar o link para vocês de um vídeo que eu tenho em 2016, 2017, eu fui lá no de Casa da Globo e a gente falou como retirar, porque tinha tido um caso de febre maculosa também naquela época, em São Paulo até, se não me engano. Não lembro se era em São Paulo, certo? E de uma criança que veio a óbito, né, muito grave. Então a gente falou sobre os cuidados que se tem dentro, eu posso deixar o link para vocês assistirem ou eu posso gravar um vídeo específico também sobre isso, não tem problema. Uma coisa importante também, não transmite entre pessoas. Moçada, pelo amor de Deus, vou pegar... Imagina se a febre maculosa transmitisse como transmite um resfriado ou a gripe. A gente estava ralado, né? Porque a mortalidade é altíssima aqui, já vou falar para vocês. Então, isso vocês têm que entender, que a transmissão se dá pela picada, principalmente do carrapato estrela, ele tem que ficar um tempo. Por isso que os casos recentes que teve lá em São Paulo, o carrapato, as pessoas que vieram a óbito, inclusive, muito grave, né? Elas estavam numa festa, numa mesma festa. E nessa festa ficaram horas, então provavelmente o carrapato subiu, eles nem viram a festa cheia, e o carrapato sugou durante horas ali o sangue, daí caiu fora e a pessoa acabou contraindo, mas não transmite de pessoa para pessoa. Muito bem. Outra coisa interessante, há alguns estudos recentes que indicam que as fezes de piolho, que é outro tipo de ectoparasita, né? No entanto, eles são insetos, esses piolhos também têm o potencial de transmissão. Mas não vamos ficar apavorados nisso. Professor, agora não, calma. Só estou falando que há estudos que indicam da possibilidade. Não há nada que a gente tem que se preocupar agora. Mais um trauma liberto da minha vida, né? Mas desbloqueado. Não, calma. Agora vamos falar de algo importante, agente etiológico. Agente etiológico, dentro da biologia, dentro da medicina, a gente fala que é aquele organismo que realmente causa a doença. Então, agente etiológico, neste caso, por ser uma bacteriose, é uma bactéria. E a espécie dessa bactéria é a Rickettsia rickettsii. Inclusive, Ricketts foi uma homenagem a quem descobriu essa bactéria lá no final dos anos de 1800 e tanto lá nos Estados Unidos. Ok? Então, a espécie é Rickettsia rickettsii. Existem outras espécies desse gênero que causam também tipo de febre maculosa? Sim. Tá? Mas então essa aqui é o principal aí aqui no Brasil. Obrigatoriamente, esse tipo de bactéria, obrigatoriamente, é intracelular. Isso é importante, moçada. Veja bem o que eu estou falando. As bactérias, a gente convive com elas são muito pequenas e tal. Só que um grupo de bactérias, como é o caso desse aqui, elas vão sobreviver e se dar bem dentro da célula do seu hospedeiro. É esse. Então olha que problema, ela entra no nosso corpo, ela entra na nossa célula e fica parasitando ali dentro da nossa célula. É mais um entrave para o nosso sistema imunológico. Para dificultar, elas são gram-negativas. Quando a gente fala que uma bactéria, que há uma classificação quanto à coloração dela com a técnica Gram. Se ela colore, é Gram positiva. Se ela não colore, é Gram negativa. E as Gram negativas, elas tendem a ser muito mais agressivas porque elas têm uma membrana extra. Então elas são mais fortes, elas são mais difíceis de combater. Por isso do problema, por isso que essa bactéria é tão problemática e a mortalidade dessa doença é tão alta, ok? Bom, muito bem, então a bactéria, a gente sabe que ainda bem tem os antibióticos, tá? Já vou falar desse lado. Agora vamos falar dos sintomas. Perceba que os primeiros sintomas da febre maculosa são sintomas gerais, como febre. Tu fala, febre. Cara, febre, infinitas doenças causam febre, porque febre não é um diagnóstico, é um sintoma que o nosso corpo tem de uma defesa inata que aumenta a temperatura para combater o patógeno. Então não é tô com febre maculosa. Não, óbvio que não. Ou sim, né, numa probabilidade, mas não significa que é. Então tem que estar muito atento nesses primeiros sintomas. Agora, pode dar náuseas, enjoo, né, vômito, dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular intensa. E aí, 2 a 3, 4 dias depois da febre, podem surgir essas manchas que a gente chama de exantemas,
que são as máculas. Essas máculas que dão principalmente nas palmas das mãos e solas dos pés, como eu falei, vem de 2, 4, até 5 dias depois do primeiro dia de febre, que é o teu corpo tentando eliminar esse patógeno. Então o nome febre maculosa se dá justamente por causa dessas manchas, essas máculas. Aí vem febre, porque a pessoa está ardendo em febre, e além disso surgem as máculas, febre maculosa. Isso é só uma curiosidade para vocês. Então se te liga, se a pessoa teve num local onde existe o carrapato estrela, teve a febre e as manchas, cara, isso aqui para fechar um diagnóstico é rapidinho. O médico vai se ligar nisso. Por isso tem que estar muito atento. Claro que o ideal é você começar um tratamento antes de surgir essas manchas. É claro, né? Quanto antes tratamento, melhor. Mas então estamos atentos aos sintomas. Agora vamos para cá, que é muito importante. Complicações. Veja, antes da descoberta dos antibióticos, o primeiro antibiótico foi descoberto no final dos anos de 1920, se não me engano, 1929, ali por Fleming, que ele descobriu a penicilina. Uma outra história interessante para a gente contar sobre a descoberta da penicilina. Foi um caso muito curioso, né? Um acidente, só que como ele é curioso, ele conseguiu isolar ali esse fungo que estava matando as bactérias, isolou e viu, penicilina, do fungo do gênero Penicillinum. Mas enfim, foi o primeiro antibiótico, foi a penicilina. Só que a penicilina não consegue destruir essa bactéria, porque ela é intracelular. Cada um dos antibióticos tem uma ação diferente. Então ela ataca partes diferentes da bactéria. Ora, para conseguir destruir essa bactéria aqui, só foi descoberto um antibiótico lá no ano de 1940 e poucos, que são das tetraciclinas, é uma outra classe de antibióticos. Ora, então antes do antibiótico a mortalidade girava em 80%. Pô, imagina pegar uma doença que a cada 10 pessoas que pegam, 8 morrem. É absurdamente alto. Depois do antibiótico, com os tratamentos que nós temos hoje, cai para 30%. Pô, cai muito, né, professor? Cai 50%, cai muito, né? Pô, mas ainda assim, 30% de mortalidade é altíssima. Imagina você pegar uma doença e saber que a chance de sobreviver é 70%. Fala, mas é a maioria. Cara, mas é uma roleta russa. 30% de chance de morrer é muito alta. E isso é muito triste, é muito grave. Por isso que o conhecimento nos liberta. A gente tem que evitar de pegar, para não correr o risco de vir a óbito, certo? Agora, aqui falando de complicações, né, pode atacar o sistema nervoso central, pode chegar a causar miocardite, problemas no coração, insuficiência renal, sepse, que é uma inflamação no corpo inteiro, né, geral, e a pessoa pode vir a óbito também. Então repara que se não tratar ou se o tratamento não for suficiente, esses sintomas eles passam para essas complicações. Aí a pessoa daqui pode ir a óbito, o que a gente espera que não aconteça, não precise acontecer, né, que tomara que essa bactéria não chegue mais em nenhuma pessoa. É isso que a gente deseja. Certo, gurizada? Só um pouquinho aqui, vamos lá, tem uma coisinha no chão, que barbaridade. Tá. Prevenção e profilaxia. Eu estou com piso aqui, acho que os gatos meteram o dedo ali, esses gatos são barbaridade. Profilaxia, prevenção e profilaxia. Prevenção, profilaxia. O que é profilaxia, professor? Profilaxia são todos os meios que a gente pode tomar, seja médico, seja individual, seja pensando em epidemiologia, população, para que a doença não progrida. Ok, então o que a gente faz primeiro? Proteção pessoal contra carrapatos. Como é que tu faz uma proteção pessoal? Imagina, o carrapato, claro, esse carrapato aqui, o amblioma, ele é da família Ixodidae. E essa família é um carrapato que começa bem pequenininho, sai dos ovinhos, né? Aí ele fica num hospedeiro, são trioxenos, suga sangue, cai, suga sangue no segundo hospedeiro, suga sangue no terceiro hospedeiro para chegar na maturidade. Então eles podem ser bem pequenininhos no início, até eles irem crescendo. Então às vezes tu nem nota e ele sobe. Mas agora, óbvio, não é uma coisa microscópica, tu consegue enxergar. Logo, utilização de repelentes, mesmo repelente seja contra insetos, né? Claro, são artrópodes e vai ter um certo poder aqui também. Roupas compridas e de preferência tapar, tipo, botar um meião por cima, né? Porque eles não vão conseguir penetrar entre as fibras do teu tecido, né? Claro que não. Então, roupas compridas e brancas para facilitar a observação do carrapato, caso ele suba nas suas roupas, né? Então, roupa branca é fácil. Então, verificar o corpo a cada, no mínimo, 2, 3 horas, lembrando que 4 horas é o tempo suficiente para transmissão. Então, se tu vê o corpo e minuciosamente a cada 2 horas não está, de repente tu viu 2 horas depois no mesmo lugar que ele não estava, tu sabe que ainda não teve chance de pegar a febre maculosa, dá para tirar o carrapato antes disso. Tá? E aí tem que ter o cuidado a retirar o carrapato, que eu já tinha falado antes para vocês. Vamos falar agora de diagnóstico. Tá, professor, como é que eu consigo saber se eu tive contato, se eu estou com febre maculosa o quanto antes? Porque é importante saber o quanto antes. Primeiro tem um clínico, que tem a tríade, né? A febre, os exantemas e a picada do carrapato. Se a pessoa teve histórico de picado,
Ou teve num lugar com suspeita. Teve febre e agora as máculas, as manchas vermelhas na pele, cara, pode ter certeza, já vão começar o tratamento. Mas óbvio, existe o exame de sangue, pode ser exame sorológico para detectar anticorpos específicos contra a febre maculosa, né, mas aí confirma, mas já está tratando, né, porque é algo muito grave, tem que tratar o quanto antes. E aí vem o tratamento que deve ser iniciado de uma forma muito precoce. Tá? São antibióticos os tratamentos, o principal meio de destruir a bactéria, porque o teu sistema imunológico vai estar lá lutando, tem que destruir. Só que às vezes não é o suficiente, então vem um antibiótico como um exército auxiliar do teu corpo, tá? E aí, obviamente, monitoramento e suporte. Pô, se a pessoa está desidratada, vamos meter soro, vamos tratar essa dor, Então tem todo um tratamento para evitar o óbito também. Tá? Então não só o antibiótico, toma antibiótico e vai para casa. Não, a pessoa vai ser internada se tiver com esses sintomas mais graves aí, para fazer um tratamento e assim conseguir preservar a vida deste indivíduo, deste cidadão. Ai, moçada, deixa eu ver. Puxa vida, cara, hoje eu estou bem cansado, mas faz parte. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Minhas anotações, só um pouquinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas que barbaridade, tá? Fiquei apavorado ali. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. É isso, moçada. Então, o conhecimento é a nossa maior arma, se liga sempre. Uma coisa importante que você pode colocar aqui também como profilaxia, prevenção, e é que muitas pessoas me perguntam, anota isso que é importante. O exemplo aqui de Curitiba, eu sei que a prefeitura está verificando, verificou os parques, não encontrou carrapato estrela, tampouco a presença da bactéria. Então, é importante você cobrar a prefeitura da sua cidade para que verifique se existem a probabilidade de ter esse carrapato e se houver também, se a bactéria está presente nesse ambiente. Então eles vão coletar os carrapatos, vão fazer exames para ver se isola a bactéria, ou se tem o carrapato, ou se tem, se está infestado, para que evite, né? Obviamente, se for constatado num parque aqui de Curitiba um carrapato que tenha a bactéria da Rickettsia, eles vão provavelmente interditar aquele parque, fazer tratamento, alguma coisa a prefeitura vai ter que fazer para combater essa medida, porque, volto a dizer, um surto de febre maculosa, ou quando aumenta, pode ser muito grave, pessoal. Volto a dizer, né, isso pode acontecer mais em crianças também, porque não brinca mais, cai no chão e tudo mais, né, e não verifica talvez o corpo, mas todos nós somos suscetíveis e não vamos nunca pagar para ver, vamos tomar cuidado, certo? Então, a minha solidariedade às vítimas recentes aí da febre maculosa, né? E espero que não aconteça mais, que a gente possa estudar e cobrar a vigilância sanitária de saúde, na verdade, né? Para que possa orientar as pessoas e fazer o monitoramento e evitar que novos casos aconteçam. Não era para acontecer, certo, moçada? E aí, é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Estamos juntos, tá? Cansado hoje, mais feliz porque eu gravei essa aula. Até mais. Tchau, tchau.